Conquista cresceu a partir dos anos 60 com os conjuntos habitacionais dos programas do governo federal. Eles consolidaram os vetores de expansão que no começo eram desacreditados porque ficavam longe do centro. O primeiro deles foi o do BNH, na Avenida Olívia Flores. Hoje, a área é muito valorizada. Foi assim também com os conjuntos Inocop 1 e 2 e os Urbes de 1 a 6, na década de 80. O do bairro Candeias era dirigido aos de maior poder aquisitivo. O loteamento Bem-Querer também tinha padrão mais elevado e as parcelas eram consideradas altíssimas. Os conjuntos de vilas serranas 1, 2 e 3, ainda mais afastados, ficaram muito tempo desabitados e houve processo de ocupação no 2. A Caixa Econômica Federal, até hoje, busca regularizar a permanência dos que se tornaram moradores. Estes loteamentos resultaram das políticas habitacionais que, no período seguinte, ficaram sem a presença do governo federal. Agora, há uma retomada com o Minha Casa, Minha Vida. Os de faixa 1, de novo, estão na periferia, desta vez para além do anel viário. Vários estão em áreas não urbanas ou não urbanizadas, como o Campinhos, que era um povoado onde até recentemente havia casas de farinha e não havia transporte. Em Conquista, houve invasões na década de 80, mas hoje as ocupações estão todas praticamente regularizadas. Estas são áreas de assentamento e não de invasão, porque a prefeitura intervém e faz a transferência da população quando preciso. Os moradores têm a posse e pagam IPTU. A Vila América é um exemplo em área contígua ao condomínio Greenville, que integra o loteamento Boa Vista, que é de casas de uma faixa de rendimentos mais elevada. É possivelmente a área mais carente da cidade e com concentração de população desempregada. É um bolsão de pobreza, mas regular porque tem um aval da prefeitura que faz um acompanhamento. A prefeitura autoriza a ocupação e estabelece um padrão de construção, fornece uma planta para a casa e faz o arruamento. Em Conquista, não se vê morador de rua no centro da cidade ou nos bairros de classe média ou bairros populares. Há residências de baixo padrão, mas não há aquelas conformações de favela clássica. A Vila dos Pinheiros foi o primeiro condomínio fechado com casas sem muros, imitando os bairros americanos. Só que a localidade ficou isolada porque não tinha uma via de acesso. A Avenida Luiz Eduardo Magalhães ainda não tinha sido aberta. Existem ainda várias áreas para serem loteadas em Vitória da Conquista, em sua maioria fora do anel viário. Portanto, a cidade pode se espraiar, evitando se concentrar no vetor que leva aos campi da UFBA e o ESB, cujo acesso torna-se insuficiente, apesar de uma duplicação da pista executada há apenas 4 anos. As terras em Conquista hoje pertencem a herdeiros e loteadores profissionais. Também há as que pertencem ao governo municipal. Enquanto o novo shopping não vem, o comércio se expande desde a Avenida Regis Pacheco, com lojas de móveis, moda e material de construção, passando pelo viaduto de mesmo nome, mas apelidado de Bigode do Pedral. Alcança as áreas onde estão localizadas as clínicas médicas nas avenidas Otávio Santos e São Geraldo. Há ainda pontos comerciais ao longo da Avenida Siqueira Campos, da Rua 10 de Novembro e na Praça do Gil. Também nos bairros, o comércio é forte. Com todo esse movimento, o centro, que também é endereço da maioria das repartições públicas municipais, vem enfrentando problemas típicos das cidades grandes, como a falta de estacionamento e de imóveis para instalação de novos empreendimentos. Estas lacunas conduzem a um outro tipo de transformação. Casas vêm sendo sistematicamente demolidas, inclusive as dos séculos XIX e XX, algumas das décadas de 60 e 70 com projetos do ex-prefeito Pedral Sampaio e do trovador Elomar Figueira. As demolições são como solução imediata para os problemas de escassez de espaços para instalação de pontos comerciais. Os terrenos que abrigavam as edificações passam a ser estacionamento ou são reocupados por novos prédios. O novo prédio do Hospital IBR é um deles, sendo notado à distância. Sem recuo frontal nas duas ruas a que tem acesso, se sobressai na paisagem para quem de outros bairros mira o centro. No seu entorno, os imóveis têm no máximo 2 pavimentos. O novo prédio está a apenas 5 casas distante daquela, em estilo eclético, do início do século passado, em que viveu o cineasta Glauber Rocha, na Rua 2 de Julho. Por todo o centro, há exemplares de diversas épocas. Conforme apurado, a Rua 10 de Novembro tem ainda 7 casas com perfil de quando foram construídas, sendo uma delas em estilo Art Nouveau, com colunas desenhadas. Na Rua 13 de Maio, resta uma casa. Na Rua Eupídio Flores, há 2 casas. Na Avenida São Geraldo, encontra-se uma casa íntegra. Na Avenida Presidente Vargas, tem 4 casas em estado satisfatório que deveriam ser preservadas.
A Avenida Siqueira Campos tem 13 casas construídas no século passado, mantidas do jeito que sempre foram. Na Praça Tancredo Neves, há pelo menos 20 casas que merecem ser preservadas. Há ainda outras ruas, como a dos Andrada e a dos Fonseca, endereço de belas construções do início do século passado. O acervo de imóveis de meados do século XX chama a atenção. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, chegou a iniciar um cadastramento para inventariá-lo. Das décadas de 50 e 60, os imóveis exibem pilotis e combogós, escadarias e varandas típicas da época. Vislumbram-se transformações com a construção do shopping center em uma avenida onde o metro quadrado é o mais caro da região, que se consolida como rumo preferencial para a classe média. Esta via de acesso entre o centro e demais localidades, que recebe o fluxo vindo de avenidas como a Luiz Eduardo Magalhães e dos campi locais das universidades públicas, cortando os bairros nobres, fica praticamente reservada, criando-se aí uma modalidade de isolamento que lembra a dos condomínios fechados. Ressaltando que a Avenida Olívia Flores, onde está sendo construído o shopping com 60 mil metros quadrados, 180 lojas e 2.200 vagas para automóveis, trará uma verticalização com várias torres previstas em uma área da cidade que oferece um dos poucos espaços públicos reservados para o lazer.